Oi pessoal, tudo jóia? Então esse é um material sobre treinamento de força, parte introdutória. A gente vai ver alguns conceitos básicos aí para ajudar numa melhor compreensão, tá bom? Então vamos lá, vamos embora, tá jóia? Então é o seguinte, quando a gente pensa em treinamento de força, né, a gente sempre pensa no primeiro momento, né, em hipertrofia muscular, né, nesse produto final aqui que seria o aumento da fibra. Mas a gente tem que entender principalmente, né, nesse cenário que existem tantos fatores que vão estimular a síntese proteica, como a via mTOR, a via AKT, como também fatores, né, que obviamente que vão acelerar o catabolismo, principalmente a via fosfo e a via artrogina, tá bom? Nesse sentido, né, o que é que interessa para a gente? Interessa para a gente saber que o que vale, o importante é a síntese ser maior do que, obviamente, a degradação. Então, na verdade, não é o treinamento de força, às vezes, como muitas pessoas pensam, não é somente a questão hipertrófica, não é? A gente pode ver aqui inúmeros fatores, aumento de velocidade, agilidade, não é? Aumento da massa magra, que é um dos principais fatores. Então, existem inúmeros benefícios que o treinamento de força ele proporciona, não é? E esse benefício, galera, ele é bastante amplo, né? Ou seja, cada pessoa vai procurar realizar o treinamento de força com diferentes objetivos. Então, desde o do famoso bem-estar, qualidade de vida, né, até melhorar a performance de determinada modalidade esportiva, como a gente pode estar vendo aqui, questões estéticas, né, e obviamente algumas questões competitivas numa perspectiva diferente. Aí tem um exemplo do Strongman, né? Então o treinamento de força ele tem essa diversidade, mas essa diversidade também, se não bem elaborada, não é, o treinamento não bem elaborado, ele pode levar, não é, para desfechos aí não tão agradáveis. Então eu sempre digo, prescrição do treinamento de força, assim como qualquer outro tipo de capacidade física, é como você elaborar uma receita. Ou seja, se você coloca os ingredientes corretos, né, a tua receita tem tudo para sair apetitosa. Se você coloca em excesso ou em falta, não é? O negócio não vai sair tão bom. Então essa é sempre a brincadeira que eu faço, né? Ou seja, você enquanto profissional da educação física é como se fosse aí um Masterchef, né? Ou seja, você pode fazer uma prescrição muito boa, mas também pode fazer uma coisa não tão legal, digamos assim, tá joia? Então, brincadeiras à parte, vamos lá dar o start. Então, como eu disse inicialmente, a nossa conversa, né, alguns conceitos básicos, eles são fundamentais para que a gente mantenha minimamente o nosso diálogo o mais uniforme possível. Então, a gente tem o conceito de força máxima, né, como vocês podem ver aí, que é a quantidade máxima de tensão que um músculo ou grupo muscular pode gerar durante uma repetição de determinado exercício. E aqui abaixo eu coloquei um programa, né, um app, melhor dizendo, que está disponível na plataforma tanto para iOS quanto para Android, que ajuda bastante. Vale ressaltar que as evidências mais recentes, elas não dão sustentação, desculpa, voltei aqui, né? Não é que não dê sustentação, desculpa. Ela não preconiza, não recomenda, em muitos casos, a utilização de percentual de 1 RM para prescrição de treino, principalmente com finalidades hipertróficas. Por quê? Porque à medida que você vai treinando, não é, esse percentual que ora você obteve do teste de 1 RM, ele vai mudando. E outro fator interessante é que o teste de 1 RM ele demanda muito tempo, tá? Então, para medir força máxima né, o padrão ouro. Para prescrição existem possibilidades mais interessantes que a gente vai ver ao longo dessa nossa conversa. Outro tipo de manifestação da força que eu coloquei foi a existência de força, né? Então tem aí um exemplo de atleta de natação. Então é a habilidade de manter a produção de força por um tempo prolongado ou, não é, durante muitas repetições de determinados exercícios. Então isso aí é o conceito, não é, de resistência de força. E eu coloquei o exemplo aí como natação. Força explosiva, não é? Alguns chamam de potência, força rápida, né? Então às vezes varia aí, que na verdade, né, como tem aí a potência, né, que é força versus distância.
Então, uma manifestação aí é uma cortada, né? O atleta tem que produzir uma rápida força em um curtíssimo intervalo de tempo, né? Ou seja, uma taxa de desenvolvimento de força tem que ser muito rápida, tá bom? Bom, poderíamos aqui passar muito mais tempo discutindo sobre, não é, a classificação da força e suas diferentes formas de manifestação. Mas, não é, nesse primeiro momento a gente fica por aqui. Então essas foram as referências que a gente utilizou nesse primeiro momento, tá joia? Bom, continuando na nossa discussão aí, vamos avançar um pouquinho mais agora, no sentido de estruturar a nossa fala, né? Então esse primeiro módulo, ele vai ser composto, basicamente, eu estruturei ele em algumas aproximações. Eu dividi esse tópico em modo de aproximações. É claro que existem, né, evidências surgem diariamente sobre o que eu vou apresentar para vocês aqui, não é? Mas obviamente isso não descaracteriza o que foi apresentado. Ressalto, novas evidências surgem, né, constantemente, diariamente. Então é sempre importante buscar a atualização, tá? Então vamos lá. Primeira aproximação, né? Na verdade, conceito. Volume, né? É outra coisa importante da gente ter em mente. Então coloquei aqui. Geralmente é estimado pelo número total de séries e repetições realizadas durante uma sessão de treinamento. Então as evidências mais recentes, quando tentam comparar diferentes tipos ou métodos ou sistemas de treinamento, às vezes quando se equaliza o volume, não é? Se equaliza o volume, na maioria das vezes, as possíveis diferenças encontradas, elas são diluídas. Então, até o presente momento, o volume, não é, parece que é uma das principais variáveis ou fatores responsáveis, não é, para a hipertrofia, tá bom, gente? Só que, será que eu considerar apenas a carga, a repetição, né, e o número de séries é o suficiente? Então fica essa provocação aí. Alguns relatos mais recentes da literatura já dizem que talvez não seja só o suficiente, e sim também como a pessoa ela interpreta aquele esforço. A intensidade, que é um parâmetro bem subjetivo, né? Então tem algumas variáveis, como percentual aí, né, de um RM, número de repetições máximas, escala de Omni-Hess e ainda zona de repetições máximas, tá? Então existem inúmeros parâmetros aos quais vocês podem utilizar para tentar quantificar a intensidade da carga naquele momento, né? Naquele treinamento, digamos assim. Então aí tem mais algumas referências que nós utilizamos para essa primeira aproximação. Essa revisão aqui ela é bem interessante, né? Que ela, embora seja uma revisão narrativa, mas é muito bem elaborada e dá margem para umas boas reflexões, tá bom, galera? Então vamos lá. Então, treinamento de força, pela própria nome sugere, aí é como se fosse um quebra-cabeça. Eu botei lá no início o Masterchef e agora é um quebra-cabeça ao qual você vai procurar encontrar e mexer as peças para que a sua prescrição seja a melhor possível. Então, existem inúmeros parâmetros, inúmeras variáveis que exercem influência no treinamento de força, independente de qual seja o objetivo do treinamento de força. Então, o que a gente vai começar a ver são algumas dessas variáveis. Então, a primeira coisa que surge na mente é: quanto tempo demora a hipertrofia? A maioria das pessoas se preocupa com a hipertrofia na perspectiva visual, né? Então, e às vezes é uma medida de perímetro, digamos assim, mas não obrigatoriamente, né? Então esse trabalho aí bem interessante, apesar de já ter, né, um bom tempo, né? Ele é de 2007, mas ele é bem interessante em trazer aí algumas aproximações. Então aqui tem todo o protocolo, como foi feito, tá bom? O tempo de duração, o perfil das pessoas, como foi feito o protocolo, né? E uma coisa bem interessante é que após 20 dias, né, após 20 dias aqui, ó, já foi observada, né, alguma hipertrofia mais significativa, digamos assim, né, em relação à condição inicial. Então, aqui ele tem a área de seção transversal,
não é, atividade eletromiográfica. Então, é claro que do ponto de vista visível, visual, melhor dizendo, talvez fique um pouco provável você em 20 dias ver um aumento de perímetro, de coxa, de braço, enfim. Mas a mudança ela já está acontecendo. É claro que isso aí é um trabalho, não é, bem detalhado, com provavelmente utilização não só de eletromiografia, mas de imagem, né, para ver a seção transversa. E obviamente na nossa prática profissional isso fica um pouco inviável, e o que nós temos de instrumento para isso é a perimetria, né? Então talvez em 20 dias não dê para visualizar, mas o processo hipertrófico já está ocorrendo, tá bom, galera? Então um processo, digamos, que ele começa do ponto de vista mais interno, vamos chamar assim, né, do ponto de vista fisiológico, das vias, não é? Rápido, mas visualmente ele demanda um pouco mais de tempo. Segunda aproximação, né, que a gente vai comentar, é o número de séries. Então existem inúmeros pesquisadores, tanto na esfera nacional, né, brasileiros, como norte-americanos, enfim, de outras nacionalidades, que têm publicado recentemente meta-análises, né, revisão sistemática com meta-análise, desculpa, em que o número de séries são discutidos. Então, série única, série múltipla, tá? Então esse trabalho aqui, ele analisou uma série, né, versus 3 séries, né? Um estudo crossover, né? Um estudo cruzado, digamos assim. Então eu vou mostrar a priori os resultados, né? Então os resultados são bem interessantes, porque aqui ele bota o grupo que fez uma série, o grupo que fez 3 séries e o grupo controle, né? Então momento pré, não é isso? Momento intermediário e depois, em relação aos exercícios, rosca bíceps, leg press, não é, esquerdo, leg press direito lá, e o supino, né? Então o que é que a gente observa? Essas legendas aqui, elas representam classicamente a diferença entre condição basal, entre condição quem fez uma série, quem fez 3 séries, mas em linhas gerais as respostas é que séries múltiplas, elas são superiores à série única, quando o objetivo ele é a hipertrofia. E aí também é importante ressaltar que depende muito do público em questão, tá? Muito do público. Às vezes, para idosos, se o objetivo é preservação da massa magra, da força ou até incremento, também tem evidências que apresentam que uma série já ocasiona benefícios bem significativos, principalmente em relação à força muscular. Então, nesse primeiro momento, não é, ele evidencia que séries múltiplas, como vocês podem ver aqui, não é, mostrou superior à série única, tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Série múltipla, tá bom? Quem fez 3 séries foi superior à série única. É importante salientar, gente, que nem sempre essa resposta ela pode ser transferida para diferentes segmentos musculares, tá bom? Às vezes as respostas são potencializadas de forma diferente, tá bom? Isso é muito relativo em relação ao agrupamento muscular envolvido, então tenha sempre isso em mente. Ou seja, não quer dizer que a resposta para por exemplo, uma rosca bíceps, né, vai ser a mesma para um leg press, tá? Mas séries múltiplas de forma geral mostram superioridade em relação à série única, tá bom? E aí ele acrescentou ainda mais uma, né? Esse foi feito por brasileiros, professor Roberto Simão aqui, não é? O Fleck, né, que é um ícone na produção de treinamento de força no mundo. O Ronê Silveira Pinto também é brasileiro. Então foi um trabalho bem interessante, feito provavelmente com cadetes, né, de uma escola naval militar, né? E aí o que é que ele observou? Uma série, né? Quem fez aqui uma série, 3 séries e 5 séries, e o grupo controle, né? O grupo controle não desenvolveu a especificidade. Então o volume, né, aquele conceito prévio que nós falamos de volume, ele foi utilizado, né, categorizado aqui. Então volume é repetições versus número de séries versus a carga, né? Então o que é que a gente observa aqui? Que em linhas gerais
As séries múltiplas elas foram superiores, né? A 3 séries foi superior a uma série, né? Aqui quer dizer que foi diferente apenas da condição inicial, tá vendo aqui, ó, em relação ao valor pré-treino. Então é sempre bom interpretar, não é, as tabelas, não é? E sempre vai ter a legendazinha lá embaixo. Mas em suma, mais uma vez, nesse caso a série múltipla ela foi superior em relação à série única, e a série com 5 séries foi superior a 3 séries em alguns, no caso aí o volume foi maior e foi diferente, né, em termos aí de volume, claro, né? Você fez 5 séries, é claro que né, foi maior, já que ele está comparando, ó, o volume, tá bom? Então provavelmente eles, pelo fato de ter mais 5 séries, o volume ia ser maior, tá? Então é sempre atentar a aplicabilidade do programa. Então é isso que a gente vai ver rapidamente agora, né? Então esse pessoal aqui, né, desse estudo, foram 6 meses de treinamento, múltiplas séries, né? Foi superior à série única, né, em relação a aumentar força, resistência muscular e hipertrofia, né? Então, durante, né, um longo período, 5 séries por exercício é superior a 3 séries por exercício, e 3 séries foi superior a uma série, para melhorar força de membros superiores, resistência muscular local e hipertrofia. Então é interessante você observar nesse estudo que ele já mostrou lá que 5 séries é superior a 3. Então, o que é que você tem que pensar? Mas espera aí, o meu aluno, o meu atleta, ele já suporta esse maior volume de 5 séries, né, por exercício. Eu posso escolher apenas um ou outro exercício. Então é isso que você vai ter que tomar a decisão, não é? Não vai ser quem está de outro lado que não vai dizer para você. Você acompanha o seu atleta, você sentindo, não é, como é que ele responde, e obviamente para a pessoa passar para 5 séries tem que ter um período mínimo, né, de treinamento. Então ele usou no mínimo aí 6 meses. Então uma progressão gradual, principalmente para evitar lesão, evitar overtraining, por aí vai, tá? Então nesse estudo aí a série múltipla, no caso 5, foi superior a 3 e a 3 foi superior a 1, tá? Então a nossa última aproximação de hoje é em relação ao intervalo. Bom, quanto tempo eu devo dar de intervalo para que a pessoa sinta-se, né, digamos, apta para a próxima série, né? Então esse estudo analisou exatamente isso. Mais uma vez brasileiros, né, professor Roberto Simão, Jonato Prestes também, que é outro pesquisador que produz muito na área de treinamento de força, Belmiro Salles, enfim, né? Eles analisaram diferentes intervalos aí de tempo de recuperação, ó. Mais uma vez, né, o supino, o pec deck, o voador e o tríceps pulley. E aqui ele analisou leg press, cadeira extensora e flexão do joelho, né? Não consigo identificar se é deitado ou sentado. Mas enfim, o que é que a gente observa? Quando você descansa 2 minutos, ó, a tendência vai diminuindo, né? Você fez na primeira série 10 repetições, não é isso? Na segunda fez 9, na terceira fez 7. Então você vai parar lá para observar, né, os símbolos representam, né? O asterisco que houve em relação à primeira, houve uma redução, né? Foi diferente. E lá o tipo um joguinho da velha, né? Que foi em relação à segunda série, né? Então a gente observa que para quem fez 2 minutos, né, na segunda série já é diferente, né, da primeira, e na terceira é diferente da primeira e da segunda. Por sua vez, quando você descansa 5 minutos, né, só na terceira série é que foi ser diferente, né, em relação a 2 minutos, né, em relação a quem descansou 2 minutos, só na terceira série. Então você observa que os comportamentos são bem distintos. Vale salientar que o tempo que você dá de descanso, ele exerce influência muito grande em relação ao objetivo da sessão. Por quê? Porque o tempo de recuperação, tanto entre os exercícios como entre as séries, né, é o suficiente para você alterar a questão de circulação de hormônios anabólicos, né, e principalmente você ressintetizar o seu ATP
para próximo grupo de repetições. Então, se você talvez der um tempo insuficiente, a tendência é sempre você cair em muitas repetições. Mas isso não vai ser muito a nossa discussão agora, tá joia? Mas tenha isso em mente. Aí você pode estabelecer o que a gente falou anteriormente de faixa de repetição. Então você faz uma projeção, uma programação para que a última série tenha no máximo 2 repetições, 3 repetições em relação à primeira, para não descaracterizar o objetivo da sessão. Quando você vai para os membros inferiores, né, o comportamento ele é praticamente o mesmo, né, em relação ao tempo, em relação ao tempo de descanso, tá? Então, lembrando que 5 minutos é um tempo muito longo, então pensa nisso, né? Será que realmente, se eu utilizar 5 minutos, eu consigo terminar? Quanto tempo vai levar o meu programa de treinamento eu descansando 5 minutos? Tá bom, galera? Então isso é uma sugestão de tempo. Essa tabela ela já está sofrendo algumas críticas, né? Ou seja, se o meu objetivo é aumentar a força, eu devo descansar, né, entre as séries entre 2 a 5 minutos. Se o meu objetivo é aumentar a potência, né, entre 2 a 5 minutos também. Se hipertrofia, né, de 30 segundos a 1 minuto e meio, ou seja, 90 segundos. Resistência muscular, né, menos de 30 segundos. Então, são sugestões de tempo que você vai ver se de fato se aplica a tua rotina, né, ao teu atleta, a pessoa que você está treinando. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui hoje. No próximo módulo a gente vai dar continuidade com as demais aproximações. Especificamente a gente vai começar a falar de volume, né, que é um parâmetro super importante atualmente em treinamento de força. Tá bom, gente? Obrigado, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.